Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um delineado esfumado na parte inferior dos olhos e na parte de cima um delineado normal e um glitter sem acabamento. Então vamos lá começar. Eu comecei higienizando a pele dela com um lencinho umedecido e depois eu fiz a correção de sobrancelhas. Ela é loira, ela tem luzes, porém a raiz do cabelo dela é castanho médio, então eu precisei corrigir a sobrancelha dela com uma sombra castanho médio. Todos os produtos utilizados estarão aqui no box de informações, tá? Aí eu delimitei a sobrancelha dela com um corretivo um tom mais claro e já aproveitei e passei na pálpebra móvel e fixa do olho dela. E já vim com uma esponjinha para dar acabamento e tirar todo o excesso de produto. Eu selei toda essa pálpebra móvel e fixa do olho dela com um pó compacto. E daí eu comecei a preparar a pele dela. Eu passei primeiro um hidratante e depois um primer facial. Esse pincel ainda tá em fase de teste, então eu não sei dizer pra vocês o que eu achei ou o que não, mas eu sinto a necessidade de vir com uma esponjinha. Eu comecei a aplicar a base da tonalidade da pele dela com o pincel e depois eu tenho a necessidade de vir com uma esponjinha para dar acabamento. Aí eu comecei a fazer a área de iluminação com o próprio aplicador do corretivo líquido. Comecei um triângulo invertido abaixo dos olhos, no topo do nariz, um pouquinho no arco do cupido, no queixo e um pouquinho só na testa. E também apliquei ali do lado do rosto, no maxilar, só para dar uma definição melhor. Aí com um pincel menor, daquele de escovinha, eu comecei a esfumar. Mas daí eu tenho a necessidade de voltar com a esponjinha, então eu acabei voltando com a esponjinha para dar acabamento. O problema desse pincel é o seguinte, eu não sei o quanto minha mão tá pesada no rosto da cliente. E esse pincel a gente tem que forçar um pouquinho mais para poder depositar a cor que tá, entendeu? Porque ele chupa um pouco de produto. Então eu fico meio assim restrita de apertar e daí, sei lá, machucar o rosto da modelo, da cliente. Comecei a fazer os contornos da pele dela. Apliquei com um pincelzinho, escovinha menor, e já vim esfumando para dar acabamento. Na parte do cabelo, você sempre arrasta para cima do cabelo, tá? Para não deixar nada marcado. O contorno do nariz dela, ela tem um ossinho na parte superior do nariz. Então o que eu fiz? Eu passei um pouquinho só do corretivo, aliás, da base mais escura, em cima desse ossinho. Para daí na hora que eu tirar a foto, o nariz ficar igual, não ficar desigual. Com um pó compacto translúcido, eu comecei a selar a pele dela. Todas as áreas onde eu iluminei, eu vou passar o pó compacto translúcido. Com um pincel maior eu vim esparrando todo esse produto. E aí eu já comecei a fazer os contornos. No mesmo lugar onde eu usei a base mais escura, eu vou usar o pó mais escuro para poder selar isso aí.
Apliquei o blush só nas maçãs do rosto. Como iluminadora, eu usei uma sombra iluminadora. Achei que ficou bem bonito, ficou bem delicado, bem suave. Vamos começar a fazer o olho. Eu peguei uma base de sombra preta e comecei a fazer um tracinho como se fosse um delineado inferior. Que daí eu tenho base aonde eu tenho que ir e aonde não. Sempre vai olhando um olho e olhando o outro, pra não fazer diferente, tá? Aí eu passo por toda a extensão do olho na parte de baixo, levando um pouquinho pra baixo só da sobrancelha. Aí eu já venho com o pincel de precisão pra esfumar esse delineado aí. Na parte interna ali dos olhos eu não consegui mostrar, mas eu fiz um segundo gatinho na parte interna. Mas é bem fácil, é só você virar o pincel e carimbar. Aí eu comecei a selar isso, vim com uma sombra um pouquinho mais clara, marrom, quente, e depois eu venho com uma sombra um pouquinho mais escura, também marrom, e também quente. Aí depois eu venho com o preto. Apliquei o preto por tudo, selei, e depois eu aplico o lápis de olho, somente na linha d'água. Aí eu começo o esfumado na parte superior dos olhos. Como eu já tenho a base da onde eu tenho que ir com essa sombra, pra mim facilita mais, por isso que eu comecei na parte de baixo dos olhos. Eu peguei uma sombra laranja, esse vai ser meu tom de transição. Começo desde o cantinho externo, levando pro cantinho interno, sempre um movimento de bolinha ou de vai e vem. Daí eu peguei um pincel menor e comecei a depositar a sombra no final dos olhos, uma sombra um pouquinho mais quente e um pouquinho mais escura. Uma cola de cílios postiços eu aplico do cantinho interno até a metade dos olhos, mais ou menos. Depois, com um glitter, eu venho aplicando desde o cantinho até a metade dos olhos. E aí eu meio que faço ali, o glitter meio que morre, entendeu? Ele não tem acabamento, não tem final, não tem nada. Eu fiz um delineado simples. Comecei simples e puxei o gatinho. E pra mim puxar o gatinho, como eu já tinha o limite ali do final dos olhos, é só eu puxar reto até encontrar esse finalzinho que eu fiz na parte inferior dos olhos. Aí eu vim com o mesmo pincel que eu tinha usado anteriormente, e aí eu vou esfumando pra não deixar marcado, porque eu quero esfumado. Passei a mesma sombra que eu usei no rosto, a linha abaixo da sobrancelha. Voltei com o primeiro pincel só pra dar acabamento. Sem sombra, sem nada. Apliquei máscara de cílios. E aí eu comecei a aplicar o batom. Ela escolheu um batom vermelho sangue vivo. E enquanto a colinha tá secando, eu vou fazendo a aplicação do batom. Aí eu apliquei os cílios postiços. E continuei fazendo a aplicação do batom. Aí, pra tampar a colinha dos cílios postiços, eu vim com o mesmo delineador que eu tinha usado anteriormente e só passei ele por cima. E esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem por qualquer coisa e essa minha voz péssima, mas é a vida segue. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir o vídeo e de me deixar sugestões de vídeos aqui nos comentários, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!